O trabalho está presente no dia a dia de muitos brasileiros, em diferentes formas, meios e intensidades. Para uma boa vida de trabalho, é necessário ter respeito à dignidade humana. E por isso, o trabalho decente é visto como um sonho por muitos brasileiros, podendo-se ter a partir dele um emprego adequadamente remunerado, exercido em boas condições de equidade, segurança e livre. O trabalho está ligado diretamente à preocupação com o envelhecimento, o crescimento da expectativa de vida da população mundial resulta em mudanças no mercado de trabalho. Com o aumento de idade dos trabalhadores, é necessário um acompanhamento de melhoria e manutenção no mercado, para garantir a qualidade de vida. Um projeto de pesquisa aqui da UPF, interligado ao programa de pós-graduação em envelhecimento, vem analisando as evidências e percepções do processo de viver e envelhecer dos indivíduos. Quer saber mais sobre esse projeto de pesquisa aqui da universidade? Então fique ligado que o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa aqui da UPF, que por meio de atividades fora da sala de aula, estuda o envelhecimento no trabalho, a partir de determinantes produtivos, econômicos e sociais e psicológicos, é coordenado pela professora doutora Cleide Fátima Moreto e funciona como um projeto guarda-chuva de outros 2 projetos. O primeiro se resume a um estudo com os profissionais da enfermagem. E o segundo analisa a relação entre o bem-estar e a desmotivação dos trabalhadores. Mas antes de conversarmos com a professora, vamos conferir uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. O trabalho, para mim, é extremamente enriquecedor. Eu trabalho com pessoas. Então, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Gosto de conversar, saber as histórias, eu gosto de acompanhar, eu gosto de entendê-las, eu gosto de procurar auxiliá-las a entender-se. Eu gosto muito disso. Eu nunca parei de estudar e de estar com pessoas, nunca. Foi 15 de março de 1972, quando eu comecei a trabalhar como professor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo. Para dar início ao trabalho, como era um trabalho didático, professor, eu precisava ter uma formação diferenciada, não uma formação clínica. Para tanto, eu necessitava fazer o curso de pós-graduação, que era obrigatório, e a residência. Essa não era ainda obrigatória, atualmente é. Toda a minha vida foi envolvida em atividade de educação, assistência técnica, pesquisa agronômica, transferência de tecnologia na agronomia e no final, os últimos anos, desde que eu me aposentei efetivamente da pesquisa, em 1911, eu estou exclusivamente com educação. Eu estranho muito, confesso a vocês, quando alguém diz assim, tantos anos para me aposentar, tantos anos para me aposentar, mudaram o sistema de aposentadoria. Eu fico surpreso, eu digo, denota que a pessoa não sente satisfação naquilo que faz. Quanto tempo o senhor deseja trabalhar ainda? Eu já fiz minha parte. Eu já parei, me aposentei na rede ferroviária faz tempo, depois eu segui trabalhando e agora eu parei. Eu já encaminhei minha aposentadoria, mas como eu sou profissional liberal, acho que vou ter que continuar ainda por mais um bom tempo, enquanto eu tiver saúde, porque a gente faz o que gosta, né? E sempre, pelo jeito, não vai dar para parar mesmo, né? Vou ter que continuar. Com a condição física que eu me vejo hoje, mais uns 30 anos. Até eu ter saúde. Enquanto tiver saúde? Muito tempo ainda, que Deus permitir, até a longa vida ainda, pretendo muito, trabalhar muito ainda. A primeira coisa que faz com que tu tenha que pensar e todas as pessoas vão para o trabalho, é ter uma noção de qual é a sua real experiência prévia para poder dizer eu vou trabalhar, eu vou educar ou eu vou fazer um trabalho técnico. No final, tu está carregando uma bagagem. Qual é a grande diferença? É não te iludir que essa bagagem é mais do que tudo, porque tu continua tendo novidades ou comportamentos ou problemas reais ou realidade todos os dias. Quando eu iniciei, você tinha aquela característica de ser autônomo. Você tinha autonomia.
Então, atualmente não, o panorama é totalmente outro, irá ainda modificar-se mais. Eu não consigo me imaginar em casa. Eu tenho certeza que não vai demorar 2 meses, eu estou trabalhando de novo. Mas ao mesmo tempo eu acho que não é justo eu querer insistir que vocês têm que continuar me ouvindo como se eu fosse o suprassumo do conhecimento. Porque ser professor é ter que ter essa habilidade e fazer as pessoas entenderem isso. Então eu acho que eu tenho que aprender de novo e eu vou para o mercado aprender. Cleide, que disposição do professor Benami, né? Aos 70 anos, jubilando na universidade, mas com disposição de aprender. Isso é comum? Os estudos que vocês vêm realizando são inúmeros, né? Não são só esses 2 que nós citamos, mostram que isso é um comportamento comum daquela pessoa que já com uma certa idade se aposenta, sai da sua caminhada originária para construir uma nova caminhada? Bibiana, a questão da aposentadoria, no caso, que é um dos aspectos que nós já estudamos em outros projetos, envolve muitos fatores, né? O principal que eu considero assim fundamental é a diferença da aposentadoria em relação à renda. As pessoas que ganham menos e que sempre vão ganhar perto do salário mínimo, esperam se aposentar porque entre ganhar o valor que eu venho ganhando, né, que continua baixo, e manter ele sem precisar trabalhar, é melhor não trabalhar. Então, vale a pena me aposentar. Digamos que o custo de oportunidade que ele tem é menor. Agora, para aquelas pessoas que desenvolveram muitas atividades, que tentaram alçar voo numa série de carreiras, né, mudaram, são empreendedores, se sentem completamente ativos e fascinados pelo que fazem, é muito difícil dizer que vai parar. E aí também tem a ver com o custo de oportunidade. O custo de oportunidade de parar para eles é muito elevado, porque o trabalho é o centro dessas vidas. E outra questão interessante, além do aspecto da centralidade e do laço que ocupa não só fora socialmente, mas também dentro da família, é o aspecto da própria manutenção da renda, porque em alguns espaços, mesmo que você tenha salários mais elevados, com a aposentadoria, você deixa de ganhar. E às vezes é uma redução considerável, então, né? para manter a mesma qualidade de vida, as pessoas optam por trabalhar mais. E nós vemos isso em muitas instituições públicas, por exemplo, onde tem uma série de benefícios, o salário garantido, estabilidade, teria tudo para parar e viver, mas eu comento de viver porque, infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade que está amparada no trabalho como o principal valor da vida, no sentido de que se você não tem trabalho, você não vive. Então, a aposentadoria significaria começar a viver. E essas pessoas, então, elas começam a viver muito tarde, no sentido de elas poderiam vivenciar melhor. Não se mobilizar tanto em torno do trabalho, no sentido emocional, inclusive, né? E aproveitar mais os outros aspectos da vida. A questão, inclusive, de qual é o sentido da vida. Um dos estudos que também finalizou recentemente, nós avaliamos qual é o sentido do trabalho no sentido da vida. E é algo muito importante, assim, com diferentes gerações, o trabalho ancora o sentido da vida. Até porque num dia de luz, num dia acordado, né, o trabalho ocupa quase que a maior parte do nosso tempo físico, e no né? ciclo de vida, também. A maior parte do tempo de vida se passa no trabalho. Então não tem como dizer que o trabalho não influencia o teu processo de viver e de envelhecer. Por isso o objetivo de estudar o bem-estar no trabalho. Cleide, a gente tem um aumento da expectativa de vida e a previsão, eu recebi outro professor do curso de envelhecimento humano, daqui a não muito tempo chegar até 100 anos, né? Em função de todos os recursos que a gente tem e de uma série de mudanças que a gente foi implicando na nossa vida, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma reforma de previdência que também, de alguma forma, vai impactar, porque teoricamente, até onde eu entendi, nós vamos trabalhar mais tempo. Sim. Né? O mercado de trabalho está preparado para nos receber mais tempo? Olha, eu diria que esse é um dos principais conflitos que nós temos do ponto de vista social e econômico. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Na Europa,
eles mudaram, em função do aumento de expectativa de vida, eles mudaram a legislação e a aposentadoria foi postergada. Tá? Portugal é o último agora, que é com 66 anos que a pessoa tem que, eles chamam de reforma. Tá? No Brasil, nós temos a questão por tempo de trabalho, né, aposentadoria, e por idade. Por idade seria aos 60 anos. Só que nesse debate todo nós temos que entender o seguinte: é considerado idoso, num país em desenvolvimento como o nosso, pessoas com 60 anos. Nos países desenvolvidos, a partir dos 65. Então, lá aos 66, é como se ele recém tivesse adquirido o conceito, entrado no conceito de idoso. Tá? Então, dadas as condições que são mais precarizadas no nosso país, nós temos que ter cuidado com essa transição, porque nós estamos postergando a aposentadoria de uma pessoa que não tem a mesma qualidade de vida no trabalho. Segundo, nós temos um setor produtivo que não tende a expandir a demanda por trabalhadores na mesma medida em que nós temos oferta de trabalho disponível. Então, nós temos muitas pessoas, e a gente sabe que o jovem já vem encontrando dificuldade. Existe uma tendência de substituir isso a vida inteira. Se nós pegarmos os primeiros teóricos, pessoas por máquinas. Então, nós temos uma sociedade... Uma mecanização, né? Toda direcionada a uma sociedade de serviços, mas que também já vem pensando em formas de poupar a mão de obra em função do custo. E essa disputa vai ficar ainda maior. Por isso que o ideal teria sido nós mantermos uma política de adiar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, tá? E antecipar a saída, porque aí você tem menos concorrência nessa fase de vida ativa. Mas essas questões que a gente já fala há algum tempo de que estão nascendo menos pessoas do que seria a expectativa e o mundo está ficando velho. Sim. De alguma forma não seria bom, então, que as pessoas ficassem mais tempo no mercado de trabalho? Claro, seria bom do ponto de vista da organização da vida. Para um país que não, digamos assim, que ainda não adentrou. Nós ainda somos considerados, nós estamos em envelhecimento, a transição demográfica começa a acontecer, mas ela ainda é bem nós lenta, ainda né? Temos dificuldade. Tanto que em países desenvolvidos eles têm inclusive incentivos, programas de incentivo para que as pessoas migrem para lá e tenham filhos, justamente para você ter aquela base de contribuintes. E nós estamos bem longe disso, né, ainda. Sem contar que a nossa base de contribuição também é uma base mais fragilizada, porque é uma base de pessoas que recebem menos e que tende à flexibilização no sentido da terceirização, né, do trabalho por conta própria e assim por diante. E aí nós percebemos que muitos jovens hoje não estão contribuindo para a Previdência. Inclusive por verem que vão ter que trabalhar mais tempo. Mais tempo. Tá? Estão entrando mais tarde no mercado formal. No formal ou nem entrando. Tá? Porque mesmo que você não entre no mercado formal, existe uma série de possibilidades de você ir contribuindo. Mesmo como trabalhador autônomo. E nós não temos essa visão de precaução que em outros países têm. E do ponto de vista da qualidade de vida, eu fico pensando, como é que uma pessoa de 60 anos vai trabalhar no mesmo ritmo, o mesmo número de horas, nas mesmas condições que um jovem de 20, por exemplo? Né? Essas pessoas que vão ficar mais tempo no mercado do trabalho não precisariam de condições especiais? Com certeza. Especiais não é uma palavra muito boa, mas assim, diferentes, né? Sim, inclusive de adaptação, porque um outro termo que nós avaliamos e investigamos é a capacidade funcional. Nós perdemos capacidade funcional ao longo do tempo. Então, nós não temos a mesma energia, o mesmo vigor de um jovem. Tá? Inclusive, tem outros estudos que mostram o conflito de gerações, porque dentro do ambiente de trabalho. Jovem não tem muita paciência e não vê com bons olhos alguém com mais idade, no sentido de que é mais lento, não contribui da mesma maneira, né? Mas fazendo ajustes, nós percebemos que as equipes que preservam e que valorizam esses aspectos específicos de cada faixa etária têm a ganhar, porque a pessoa mais velha também ela tem muito de experiência para oferecer para alguém que é mais novo. E quem é mais jovem consegue ter acesso à tecnologia numa velocidade maior e que pode auxiliar essa pessoa com mais diferentes, constituindo uma equipe com múltiplas habilidades. Exatamente.
Bom, antes do intervalo, vamos conferir o depoimento de uma das bolsistas do projeto, a Kate Garbim. Meu projeto, então, de pesquisa é Engagement em Ambiente de Trabalho, estudo com os profissionais de enfermagem. A gente iniciou, então, a pesquisa, os estudos em 2016, quando eu iniciei meu mestrado, finalizamos em 2018. A gente teve, então, a orientação da professora doutora Cleide Moreto e a professora doutora Maria José Chambel, de Portugal. Então, a gente deu início indo a Porto Alegre, conversando então com o presidente do Corém, Daniel Menezes, que nos recebeu e nos ajudou a divulgar a pesquisa em todo o Rio Grande do Sul. A gente teve em torno de 900 participantes, 900 profissionais ativos da área da enfermagem, tanto do sistema público ou privado, participaram das mais diferentes categorias, tanto enfermeiros, técnicos e auxiliares, e também de diferentes setores. Voltamos com a Universidade Aberta. No programa de hoje, estamos conversando com a professora Cleide Moreto sobre um projeto aqui da UPF que estuda o aspecto de viver e envelhecer dos indivíduos no mercado de trabalho. Antes de voltarmos a conversar com a professora, vamos conferir mais uma edição do nosso Fique Sabendo. Você sabia que quase 62% dos trabalhadores têm entre 30 e 59 anos? Mas, segundo o Ministério da Economia, o número de pessoas ativas no mercado de trabalho com mais de 65 anos aumentou 43% nos últimos 4 anos, totalizando 650 mil pessoas no Brasil. Isso é consequência do aumento da expectativa de vida dos brasileiros, além da necessidade financeira. Entre 2000 e 2011, o Brasil teve um aumento de 55% do número de idosos. A expectativa é de que até 2050 o número de idosos no Brasil represente 30% de toda a população. Cleide, nós estávamos comentando aqui no intervalo do trabalho de dissertação de mestrado da Kate, que deu o depoimento, né? Sobre o que... Explica um pouquinho mais, com mais detalhes, o que ela pesquisou. Nós estamos participando de um projeto juntamente com uma ex-orientadora do meu pós-doutorado, que é a professora Maria José Chambel, do Instituto de Psicologia, Universidade de Lisboa. A professora Maria José, ela investiga síndrome de Burnout, ou Burnout, como a gente chama aqui no Brasil. E, além da síndrome de Burnout, ela tem enfatizado todos os aspectos que envolvem o bem-estar no trabalho. O que é a síndrome de Burnout? Então, a síndrome de Burnout, inclusive, agora é reconhecida tem um CID próprio, né, como uma das doenças ocupacionais. Por que Burnout? O termo de Burnout, ele sugere a questão da queima. É quando a pessoa trabalha tanto, está tão esgotada e é tão dedicada que não tem mecanismo de proteção para esse processo de adesão ao trabalho. Ela não consegue mais, digamos assim, desvincular a subjetividade e o contexto do trabalho em si, e ela adoece. Tá? Adoece a tal ponto de ela não ver mais sentido em nada, de perder qualidade de vida, de ter uma depressão profunda. Isso é muito comum? Muito comum. No Brasil também. O que está sendo difícil é a notificação como Burnout. Tá? Nós temos uma subnotificação. Assim como em outros acidentes ocupacionais, existe uma subnotificação. Então, o que é interessante nesse projeto e que a professora Maria José avalia pela Europa toda, né, e agora vem contribuindo com pesquisas aqui no Brasil? Nós fazemos uma avaliação entre o componente da dedicação, da eficácia profissional, da exaustão e do engajamento. O engajamento, ele acaba protegendo o trabalhador do adoecimento
quando ele tem recursos psicológicos para fazer frente às adversidades no trabalho. Então, a enfermagem é uma das profissões que mais tem exaustão, pela própria característica, sobrecarga de trabalho, com o tipo de serviço que é prestado. A doença do outro, né? O envolvimento emocional do profissional, a questão do trabalho em equipe. Vocês veem que quando um profissional falta, ele sobrecarrega os demais. Não é que ele queira faltar, mas ele chega ao ponto de ter que faltar. E isso é muito sério, porque eles vão trabalhando nesse sentido. O que foi mais interessante no estudo da Kate, que daí focalizou o engajamento dentro do espaço de trabalho, é que o grau de engajamento nos profissionais da enfermagem é mais elevado que em outros profissionais. Tudo em cima daquela questão da missão daquele profissional. Do nível de comprometimento dele com o trabalho. Ele assume o seu trabalho como algo meta de vida e que aquilo que faz traz realização pessoal. Então, é justamente o engajamento que protege ele do adoecimento. Tá? Por isso que não é maior o número de casos que se afasta do trabalho por não suportar mais estar no trabalho. Porque ele entende que ele é quase uma vocação, uma missão de vida. Exatamente. Esse é um aspecto que foi fundamental. A amostra dela é bem significativa, é de todo o estado, né? Tanto no público quanto no privado. Nós achávamos que trabalhar em um hospital público poderia ser diferente de trabalhar em um hospital privado, porque a gestão é diferente. Não, o perfil é muito semelhante e ele vai ao encontro de outros estudos que também observaram isso fora do país. Tu comentaste que existem 12 projetos, estudos, né? Na verdade, que já foram desenvolvidos esse projeto guarda-chuva, ele foi trabalhando, começou com trabalhadores por conta própria, depois com o aspecto da aposentadoria, até já viemos aqui falar, por exemplo, dos policiais militares que não conseguem se desvincular do trabalho. Aí depois fomos para doenças ocupacionais e agora há uns 4, 5 anos que eu estou focalizando mais na questão da saúde do trabalhador e no aspecto do engajamento e do burnout. O trabalho do Diogo, que é um outro mestrando nosso, que também está finalizando, ele já vai tentar avaliar qual é a relação entre o bem-estar, no aspecto do burnout e do engajamento, e o absenteísmo. E o que foi mais curioso também, em hospitais com profissionais de enfermagem. O que é o absenteísmo? É a falta no trabalho. Faltar ao trabalho. Faltou ao trabalho. Então, nós fizemos uma comparação, 206 casos de trabalhadores que tinham faltado no último ano com atestado, ou seja, motivo de doença, e os que não haviam faltado. Então, os absenteístas e os não absenteístas. E o que se observou? Ao contrário do que nós esperávamos, não existe diferença, nem em termos da exaustão, da dedicação e nem em termos do engajamento, tanto de quem falta, ou seja, se ausentou por motivo de saúde, ou os que não faltaram. O nível, os indicadores dessas variáveis. O trabalhador não está fazendo de conta que está doente. Quando ele se afasta, não é por falta de comprometimento com o trabalho, ele se afasta porque ele realmente precisa. E outra coisa mais interessante, daí nós tentamos avaliar dentro desses que faltaram, quais que tinham CID relacionados a doenças de cunho psicológico ou psiquiátrico, né? Que poderia ser depressão, ansiedade. E no caso específico que nós fizemos uma retirada de amostragem, de 88 casos, só 7 casos tinham associação com o CID ligado à depressão e ansiedade. Então, dá para perceber que outras não está tão ligado ao aspecto psicológico, mas sobretudo a outras causas, que pode ser, sobretudo, o cansaço. Outro sítio bastante elevado nesses profissionais é as doenças osteomusculares. Pelo próprio esforço, pela jornada, né? E existem uma série de tecnologias, nós vemos assim, tecnologias que permitem a melhoria no manejo do paciente. Mas ainda muitas ações, muitas atividades, muitas condutas são pautadas pelo esforço físico. Cleide, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que a tua área é mais o trabalho do que a questão da saúde, embora as duas coisas estejam relacionadas, né?
Quando a gente se promove hoje um discurso, né? A gente já ouviu em alguns momentos, assim, um discurso que está ganhando uma certa força, de dizer assim, olha, o trabalhador tem que escolher, ou ele tem direitos ou ele tem emprego. E há todo um movimento de aprovação de novas leis a respeito do trabalho, que de alguma forma deixam o trabalhador mais desconfortável, porque ele não sabe exatamente que mudanças são essas ou como isso impacta a vida dele. Quando a gente vê, assim, por exemplo, o valor do salário mínimo e a dificuldade que a gente tem de elevar esse mínimo um pouco mais em comparação ao custo de vida e a tudo que está ao redor. Esses aspectos que trazem uma insegurança do trabalho do trabalhador sobre o trabalho, sobre o espaço do trabalho na vida ou sobre o quanto ele pode ser recompensado pelo trabalho. Isso afeta, de alguma forma, o desejo do trabalho, a relação do trabalhador com o trabalho? Afeta, sobretudo, o bem-estar. Como você se sente. Inclusive, a questão da insegurança foi a temática do meu pós-doutorado. Eu comparei pessoas que eram trabalhadores permanentes e os que eram trabalhadores temporários. Eu costumo, quando eu falo em aula e mesmo com os meus orientandos, o Brasil ainda não chegou no ponto de alguns países desenvolvidos, que é a diminuição significativa de possibilidades de trabalho seguros e, digamos assim, o horizonte de trabalho temporário. Então, na Europa é comum. Você sabe que você vai trabalhar no máximo até 9 meses. Então, tem empresas que contratam as pessoas para alocá-las em outras empresas pelo período de até 9 meses. Então, essas pessoas, elas não sofrem tanto pelo fato de estarem trabalhando, porque sabe que esse é o papel. Agora, os que estão em trabalhos permanentes, que são cada vez mais escassos, eles começam a adoecer. Então, é mais fácil de ter esgotamento profissional, depressão, nesses casos. Então, Bibiana, o que eu vou te dizer, assim, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas e de como elas irão envelhecer diante de todo esse quadro de flexibilização, eu entendo. As pessoas, se você perceber, assim, numa situação de risco, todos se submetem, porque é uma questão de sobrevivência. Então, a tendência, infelizmente, é de piorar a saúde do trabalhador, tá? Tanto a saúde física quanto a saúde psicológica, tá? A saúde mental. Porque a insegurança, ela é horrível. Para todos que já conviveram com uma situação de insegurança, todas as pessoas sabem de que você não tem, entre aspas, paz de espírito, né? Você não fica tranquilo, porque bem ou mal as pessoas requerem uma quantia mínima de recursos para sobreviver. Então, nós vemos que o salário, ele é baixo, a flexibilização permite você diminuir custo de contratação, mas mesmo assim o mercado de trabalho não tem respondido a novas contratações. Nós não temos diminuído de maneira significativa o desemprego. E assim, um dado que vi semana passada, 57% da nossa população economicamente ativa hoje não está no mercado formal. É muito, né? É muito. E assim, onde é que entram? Entram tanto os trabalhadores que são informais como autônomos e todos os profissionais liberais. E eu diria assim, esses inúmeros trabalhadores que possuem um MEI e que são vistos ou se sentem como microempresários. Então, 57% da população economicamente ativa. Do ponto de vista da proteção social, isso é muito sério, porque sabemos que nem todos contribuem. Nem todos têm plano de saúde. O que vai precarizar, na medida em que o tempo passa, a vida dessas pessoas ainda mais, né? E assim, ganhando menos e não tendo proteção, obrigatoriamente eles terão que ficar para além da idade limite, né, para conseguir manter. Isso que tem outros casos, se a gente for ver também o viés só da aposentadoria, nós temos inúmeras famílias no Brasil que dependem do salário da Previdência que esses aposentados ganham. Porque os mais jovens em idade ativa não encontram trabalho formal. Bom, agora é a hora do depoimento do aluno Diogo Marmite.
As minhas atividades do projeto elas eram direcionadas à pesquisa de artigos. Nós fizemos uma pesquisa de campo em 3 hospitais. Após essa pesquisa de campo, a gente analisou esses dados através de estatística e os resultados foram trabalhados juntamente com a minha orientadora e coordenadora, uma da Universidade de Lisboa, doutora Maria José Chambel, e a professora doutora Cleide Maria Moreto. O projeto ele me inseriu no meio, eu já sou especialista em cardiologia, e ele me trouxe uma visão mais aprofundada do campo científico. Ele modificou a minha maneira de ver os questionamentos, os problemas que interferem nos processos de trabalho e no envelhecimento humano. Professora Cleide, nós temos ainda muitas coisas, esse é um assunto que desperta a curiosidade, o desejo de informação de muita gente e nós podemos voltar aqui em outras oportunidades para falar um pouco mais. Por hoje eu quero agradecer a sua presença e a contribuição, compartilhando conosco os resultados de tantas pesquisas sobre o assunto. Obrigada, é um prazer sempre falar de uma temática que nos envolve, né? Que tem a ver com a nossa vida, com a vida dos outros, com a vida da sociedade como um todo. Bom, se você gostou do nosso programa, você pode ver de novo na íntegra no canal do YouTube e a reportagem no nosso site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com um projeto de extensão ou de pesquisa ou ainda um serviço prestado pela nossa universidade. Eu espero você. Até lá!